Preste atenção, porque com certeza você também está sentindo no bolso o que é que está acontecendo no Brasil. Mas é preciso contar uma história para você. Nas fábulas, há sempre um dragão no meio do caminho. É o obstáculo maior a ser enfrentado pelos heróis, seja para conquistar princesas ou restabelecer a paz nas histórias de fantasia. Na vida real, por décadas, os brasileiros conviveram com um dos mais agressivos e catastróficos da espécie, o chamado dragão da inflação. Uma figura assustadora que corroía os salários e fazia com que o produto custasse hoje 2 vezes mais caro do que custava ontem. Um verdadeiro pesadelo que volta a dilapidar o salário do trabalhador. E aí, como lidar com essa situação? É o que nós vamos saber a partir de agora, no Pausa do Café. E claro, a gente sempre vai pedir o auxílio luxuoso dela, da nossa economista de plantão, Josi Gomes, já está aqui conosco em nosso cantinho. Prazer recebê-la, Josi. Bem-vinda sempre. Tiago, bom dia. Josi, eu falei do dragão aí, da inflação, né? Os jovens há mais tempo, né, vão lembrar do que nós vivenciamos lá atrás. Eu era pequeno, lá na cidade de Barbacena, né? Mas, mesmo assim, eu lembro muitas vezes, né, da campanha do governo contra colocar o preço todo dia, né? O congelamento de preço. Enfim, é claro que vamos resguardar aí as devidas proporções, né? O que nós estamos vivenciando hoje, a perda do poder de compra do brasileiro ainda é muito menor comparado com lá atrás. Mas tudo começou assim, né? E aí? Sim. A ideia do dragão para ilustrar foi uma excelente ideia, tá, Tiago? Assim facilita melhor o entendimento desse monstro, né, que nos assusta e ronda o tempo inteiro. De fato, não podemos comparar a inflação da década de 80 com os tempos atuais, né? Mas o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante também. Talvez o salário mínimo não tenha acompanhado tudo isso, então, mesmo não sendo tão significativo quanto no passado, acaba prejudicando bastante, né? Comprometendo muito esse poder de compra do brasileiro. E a gente precisa saber exatamente o que mais tem impactado esse resultado, porque cada vez mais fica difícil a gente ir aos supermercados e comprar pelo menos o básico que a gente precisa. E passamos, é importante lembrar, por várias criações de moedas, né? Os economistas de plantão sempre atrelando a mudança de moeda na tentativa de diminuir, por exemplo, os impostos, a tentativa de diminuir a carga de juros, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, é possível hoje, na prática, né? Porque quem está nos assistindo agora, o trabalhador, a dona de casa, está sentindo na pele mesmo, no bolso ali, seja na feira livre, no supermercado. O que fazer para tentar diminuir esse impacto, Josi? Bom, a gente pode classificar o consumidor em vários grupos, né? A gente tem um consumidor que tem um poder aquisitivo maior, uma renda maior, um padrão de vida consequentemente maior, né? E esse consegue driblar um pouco mais a inflação. Mas a gente tem o assalariado, aquele que tem uma renda bastante restrita, um poder de compra menor. Então, são situações diferentes, mas todas elas requerem cuidado, requer uma atenção cuidadosa com o orçamento pessoal. É comum que em tempos como esses a gente consiga, ou seja necessário, substituir produtos. Vamos falar, por exemplo, dos alimentos, que foi um dos segmentos que mais tem impactado na inflação, né? E isso está atrelado aos transportes, que por sua vez está atrelado ao aumento dos combustíveis. Que por sua vez está atrelado toda essa confusão mundial aí, né? Exatamente, né? A gente tem guerra na Ucrânia, que de uma certa forma afeta. A gente tem o coronavírus, que ainda não estamos totalmente livres dele. Nós temos, assim, vários fatores que acabam potencializando mais ainda essa dificuldade. Mas, como eu dizia, o que fazer para a gente reduzir? Então, a primeira coisa a ser feita é fazer uma avaliação desse cardápio, fazer uma avaliação dessa feira, substituir determinados produtos por outros mais em conta, tá? Isso sempre é possível.
a gente sempre consegue tirar algum desperdício ou algo que realmente possa reduzir esse orçamento. Tem que fazer essa O problema é que o revisão. brasileiro já não sabe mais o que fazer, né? Porque substituiu a carne, por exemplo, de boi pela carne de frango. Aí já substituiu a carne de frango pelo ovo. O ovo agora, uma plaquinha está R$ 23,00. Ninguém aguenta, nem o ovo pode se comer, nem o bife do zoião pode se comer mais, né? O pior é que é difícil mesmo, né? A situação assim, a gente vai sugerindo e como a gente conversava aqui nos bastidores, a gente está sempre voltando para esse assunto. Mas é que realmente nos últimos anos, desde 1994, que a gente não via índices tão elevados de inflação, né? A gente não via o nosso salário realmente ser corroído dessa forma. É possível ver alguma luz nesse final do túnel, Josi? Olha, é muito importante que o governo esteja atento às políticas públicas, porque nesse momento é ele que realmente tem uma força maior para deter esse dragão, né? Nós não temos muito o que fazer necessariamente, a gente precisa desse apoio, é necessário que haja uma intervenção maior, talvez uma intervenção nos preços, né, da taxação de preços. Isso tudo deve ser avaliado e cuidadosamente pensado. A gente entra num ano político também, que é algo que pode agravar ainda mais, né? Então, assim, sem dúvida, eu não vejo um outro setor, não vejo como minimizar esse impacto, se não com a participação do governo, com políticas públicas que possam... Com o governo das suas mais variadas instâncias, né? O governo federal, o governo estadual e o governo municipal, né? As três esferas do poder, né? É preciso ter essa somação de esforços, porque realmente está difícil, viu? Josi Gomes, olha, a gente podia ficar aqui um bom tempo, porque esse assunto nos remete aí a grandes reflexões. A gente vai já agendar para uma próxima segunda-feira. Muito obrigado, viu, pela sua visita aqui no Balanço sempre, tá? Eu que agradeço e vamos lá, os cuidados que podemos tomar.